O livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, que é um capítulo que fala a respeito de uma palavra profética do Senhor Jesus Cristo, o servo colocado como aquele que seria o Messias prometido para Israel e também para toda a humanidade, nos diz no verso 10, Isaías 53, 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Encontramos essas definições. A palavra moê-lo também significa quebrantá-lo. E é uma expressão bem forte que o profeta fala a respeito de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Próprio Deus Pai teve, podemos deduzir, essa condição de agradar o seu próprio filho, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Essa palavra expiação do pecado, uma palavra técnica que encontramos na Bíblia, e ela tem o significado de cobertura de pecados. Significa também purificação de crimes ou faltas cometidas. Significa também reparação. É uma palavra de origem latina que significa expiatione, mas também tem uma conotação no hebraico, que é a palavra kippurim, derivado de kapar ou kafar, que significa cobrir, que comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito cometido. Dessa maneira, o Senhor, ele cumpriu com esse grande requisito. E quando nós usamos essa palavra de uma maneira assim geral, popularmente, nós encontramos pessoas fazendo penitências, pessoas se castigando por algum ato cometido em que precisa haver uma reparação. Esse entendimento é muito comum na ideia popular. O cumprimento de uma pena, quando alguém é julgado e condenado, também o sofrimento compensatório de culpa, também significa uma cobertura dessa culpa. Agora, no sentido bíblico e espiritual, seria satisfazer a santa justiça de Deus. Daí, essa importante afirmação que o profeta faz a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Em outra tradução bíblica, fala sobre oferta pelo pecado. E em outra tradução bíblica fala quando a sua alma se puser por expiação do pecado.
São várias definições que podemos extrair a respeito deste importante tema que a Bíblia nos coloca. E dessa maneira, temos que olhar para o passado e vermos como era o sistema sacrificial que o Senhor ensinou a Moisés e Arão para a nação de Israel. Encontramos no livro de Levíticos, capítulo 5, verso 15, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Essa era a maneira que foi orientado para Moisés a respeito desse importante tema que Deus queria que o povo de Israel seguisse. Encontramos em Levítico capítulo 16, verso 32, 33, e o sacerdote fará a expiação, espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então era estabelecido o dia da expiação, quando sacrifícios de 2 bodes, chamado bode, um bode que era sacrificado, e outro bode que era o chamado bode expiatório. Esse sacrificado levava o sangue no lugar santíssimo, para além do véu, e aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, o qual cobria a arca contendo a lei divina, que fora violada pelos israelitas. Mas agora estava coberta pelo sangue, e assim se fazia expiação pelos pecados da nação inteira. E depois, numa etapa final, o sacerdote tomava o bode vivo, impunha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas e o enviava ao deserto. Então isso tinha um simbolismo, que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. Então esse dia da expiação era um dia de uma assembleia solene, um dia em que o povo jejuava e se humilhava diante do Senhor. Existia uma contrição em Israel, que percebia a gravidade do pecado e o fato de que a obra divina da expiação era eficaz somente para aqueles que tinham seus corações arrependidos e tinham fé perseverante. E o Senhor Jesus Cristo, então, é este modelo perfeito. Por isso, João Batista pôde dizer, quando viu o Senhor Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Pedro, quando ele proferiu o seu discurso depois da descida do Espírito Santo ali na cidade de Jerusalém, ele pôde dizer em Atos capítulo 2, verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo, então ele cumpriu nesse ato de ser esse sacrifício expiatório, um sacrifício perfeito,
como oferta pelo pecado, para expiar os pecados. E em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo escreveu palavras tão bonitas que encontramos: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo é esse que cancela os pecados, faz expiação pelo pecado. Você, prezado ouvinte, já tem aberto o seu coração, reconhecendo que você é um pecador e que precisa do Senhor Jesus Cristo, única, exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, para expiar o seu pecado. E quando realizamos isso nas nossas vidas, nós encontramos o que é a outra parte deste importante tema, que é a definição que fala a respeito de verá a sua posteridade. Verá a sua posteridade. Isso significa que nós temos essa inclusão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então o Senhor Jesus Cristo, na sua obra, ele tem esse chamado para muitas pessoas ao arrependimento. E nesse chamado ao arrependimento, nós vemos como Deus vai operando nas nossas vidas e como é importante fazermos parte desta obra que o Senhor Jesus realizou ali na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Dessa maneira, o Senhor, com a sua obra, não foi algo que podemos entender como um fatalismo, mas foi algo já determinado por um plano salvífico de Deus. Ele tem verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E no verso 9 do capítulo 1 de Efésios diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele está vendo isso, e ele quer ver isso na sua vida, prezado ouvinte. Abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, para que realmente você faça parte deste plano tão maravilhoso que Deus tem fornecido através do Senhor Jesus Cristo. Ainda um outro texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11, nos diz, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo desejo de sua bondade e a obra da fé com poder. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele é esse Cordeiro de Deus que foi moído, que foi quebrantado, que foi enfermo quando tomou o nosso pecado, para que ele fosse então vicário
que é uma palavra técnica que diz que é o nosso substituto, e também ele expiasse o nosso pecado, cobrisse o nosso pecado, para que pudéssemos estarmos inseridos na sua pessoa e, dessa maneira, estarmos fazendo parte deste bom prazer do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele, e assim como os anjos, ficam muito contentes quando um pecador se arrepende e volta-se para Deus. Que isso ocorra nesta manhã com você, prezado ouvinte, que você abra o seu coração para o Senhor Jesus. Reconheça que é um pecador, mas reconheça também que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode e deve expiar o seu pecado. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, que a Tua graça esteja sobre os nossos ouvintes e que esta obra que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário, de ser o nosso substituto e expiar os nossos pecados, também sejam motivos fortes, motivos verdadeiros para as pessoas que estão em sintonia conosco neste dia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.